Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Crônica, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naquele tempo não havia paz nem para quem saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa esta palavra e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas, e de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, essa é uma palavra que Deus tocou, que muitas vezes a gente pensa, né, que Deus está comigo, Deus está comigo. Não. Você está com Deus. Estar com Deus é você deixar as coisas do mundo. Deus não vai estar com você nas atitudes, nas decisões, nas soberbas, nos orgulhos, nas ignorâncias, nas arrogâncias, contra o próximo. Deus não é contigo. A sua justiça é trapo de imundícia. Deus não vai estar junto naquilo que você acha que é justo. Quando você está diante do Senhor com Ele, Ele faz a lei, Ele faz a justiça dele, através de você. Mas quando você está, aqui diz assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, os achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus deixa você tomar as suas decisões, as suas atitudes. A sua amargura de uma coisa que aconteceu no passado e que errou, ela não pode prevalecer na sua vida. A raiz de amargura só traz doença e te leva à destruição. Se você não perdoa teu irmão, se você não ama teu irmão, você fica com essa amargura por aquilo que ele fez. Fosse assim, como que Deus ia nos perdoar? Quantas blasfêmias, quantas coisas nós fizemos contra o Senhor? Quantos erros contra o Senhor? Quantas promessas nós fazemos e não cumprimos? E a palavra diz que o Senhor diz que não gosta. Que quando a gente promete e não cumpre. Então, aqui está falando que nós temos que tirar do nosso meio o ídolo. Existe algo dentro de nós que precisa ser varrido totalmente. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas falam de Deus, mas eles têm um ídolo dentro deles. Aqui diz assim, naquele tempo não havia paz nem para quem saia, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia.
Mas esforçai-vos e não desfaleças as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, se você permanecer naquilo que está escrito diante de Deus, a vossa obra vai ter uma recompensa. Você vai ser recompensado por Deus, não pelo homem. Muitos não vão entender. Mas você tem que estar preparado o seu coração para que as decepções, as angústias, o sofrimento. Aqui diz, né, que Deus os perturbava, Deus permitia aquilo acontecer para eles verem. Aqui em cima diz que eles, se você vai a Deus, o Senhor vai a ti. A salvação vem quando você vai. Deus não vai olhar assim, vai ver num campo de futebol, vai ver numa balada, Deus não vai falar assim, vou te salvar aquele ali, eu vou salvar. Não. Naquele trabalho ali, aquele ali está sendo muito escravo, eu vou salvar ele. Não. É quando você vai a ele. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. Mas os que não crê já estão condenados, é o que está escrito. Mas nós precisamos ir após. Nós precisamos tirar toda a amargura do nosso coração, todo ídolo, tudo aquilo que a gente bota à frente de Deus se torna um ídolo. Toda a nossa necessidade, nossa obrigação, se for primeiro aquilo, se torna um ídolo. Primeiramente o Senhor. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que Ele cuida de vós. Olhai para cima. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Né? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a força do Onipotente o descansará. Então, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, além daquilo que pensamos e imaginamos. Eu quero deixar essa palavra, 2 Crônica, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Mas eu convido você a ler o capítulo todo. Volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a buscar o Senhor enquanto se pode achar, se chega perante Ele. Nas angústias, Deus convertia. Lança sua ansiedade ao Senhor. A oração é o método mais forte de você falar com Deus. Ore da forma que você sabe orar. Porque Deus, Ele é capaz de entender aquilo que você está orando. Deus conhece teu coração, o meu coração. Ora do teu jeito. Fala com Deus através da tua oração. Hoje eu quero terminar aqui orando uma oração que o Senhor mesmo nos ensinou, né? Que é o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a ti, Jesus. Essa oração é muito específica, porque ali fala assim, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quantas vezes a gente não perdoa? Quantas vezes a gente não perdoa aqueles que nos têm ofendido? Temos que entender. Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Ele perdoou. Nós temos que perdoar. Se você tem algum irmão que você não perdoou, amigo, vizinho, perdoa. Perdoa. Não estou falando para você andar junto, ter que ficar xeretando, não. Perdoa. Se liberte disso. Cumprimente.
Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Se fosse fácil, não precisava de Deus. O Senhor está aí para isso, para as coisas difíceis. A gente não sabe, a gente tem que aprender e buscar o Senhor para fazer. Amém? Obrigado.